Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Pergunta Certa Podcast. Eu sou a Vitória Cristina, host e perguntadora oficial desse programa. E o tema de hoje é como a gente consegue manter o equilíbrio entre bem-estar, fé e performance. Se você quer saber como se manter motivado, feliz na sua carreira, no seu trabalho, que a gente sabe que às vezes o trabalho, a carreira, né, a caminhada na carreira pode nos esgotar um pouquinho emocionalmente, psicologicamente, principalmente hoje em dia. Por isso que eu vi a importância de trazer esse tema e os nossos dois convidados que eu vou começar a apresentar agora para vocês. Ele, que é pastor da Igreja Bethesda de Paulistana, formado em História na UESP, pós-graduado em História e Sociologia pela Universidade do Vale do Cariri, pós-graduado em Educação Global, Inteligências Humanas da Cidadania, pela Faculdade de Ensino Superior do Nordeste e redutor de danos no Centro de Assistência Psicossocial CAPS-AD. Seja muito bem-vindo, pastor Robervânio Nobre. Boa noite, Vitória. Boa noite quem está acompanhando aqui nessa noite o podcast. Uma alegria, satisfação, uma honra também estar aqui participando desse podcast. Obrigado. E o nosso próximo convidado é ele, que é presbítero na Igreja Bethesda de Paulistana, graduado em Matemática e em Administração, ambos pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Administração Pública, mestrado em Educação Profissional pela IF Sertão, servidor público no Instituto Federal do Piauí e atualmente está exercendo a função de diretor administrativo. Seja muito bem-vindo, Welkson Nascimento. Muito obrigado, boa noite a todos. Uma honra, um prazer estar fazendo parte aqui desse momento, de alguma forma poder ajudar a contribuir no desenvolvimento profissional, que esse é o foco desse podcast. Espero poder contribuir de alguma forma para o melhoramento, para a performance dos nossos acompanhantes aí do podcast. Vai sim, eu tenho certeza. E os dois vai ser uma combinação perfeita, porque graças a Deus ambos são da igreja, então esse tema da fé vai vir bem à tona aqui, acredito, né? O Welkson tem essa experiência no administrativo e o pastor tem toda uma experiência aí de vida também, né? Então acredito que esse episódio vai ser bem completo, bem bacana. Eu queria começar com um tópico, com a seguinte pergunta, né? Como vocês acreditam que a fé pode afetar o nosso bem-estar e produtividade no ambiente de trabalho? Então, começando aqui, a gente sempre entende, né, que a fé é uma dos ingredientes mais importantes para o ser humano, né, e, por assim dizer, no desenvolvimento humano, né. Acho que em todos os sentidos, em todas as empleitadas do desenvolvimento humano, todas as áreas, né, do ser humano, esse é o ingrediente, uma ferramenta que não pode faltar, né. Eu creio que a fé é essa base que nós recebemos, inclusive, desde do lar, né, da primeira infância. De alguma forma, nossos pais, eles já passam essa fé, né, que para a criança, e a gente já cresce com isso. Sem falar que já tem aquela fé natural, né, que é nata do ser humano, que já é conduzida, quando nós fomos feitos, já é colocada ali por Deus na criação. Então, se faltar a fé, a gente tem problema, né? Problema com o próximo, problema com nós mesmos, problema com o meio onde nós vivemos. Então, no desenvolver no profissional, é lógico que a fé não nega, né? Muita gente pode até confundir assim, só fé. Não, a fé não nega a questão de técnica, o preparo, né? Lógico que não, mas a fé é um ingrediente, eu sou suspeito em dizer também, né? Mas é um ingrediente, a base, é o ingrediente essencial, vamos dizer assim, indispensável em qualquer projeto humano. Com certeza. Certeza. Quando se fala em fé, né, a gente tem no ditado popular, nossa boca se enche de água, né, pastor? Porque da mesma forma, quando a gente olha uma fruta cítrica, que ao olhá-la, né, as nossas glândulas salivais, elas nos deixam assim com aquela sensação de querer. A fé tem isso, né? Quando a gente toca nesse ponto, é bem verdade que o nosso coração se enche muito assim de alegria, porque a gente
quer sentir esse prazer da fé. E é realmente um desafio. A fé é um desafio. Então, dentro desse contexto, né, que você traz para o podcast aqui, desse equilíbrio, a gente precisa entender o que é esse bem-estar, né, somado a essa fé, e com isso, a essa performance que você traz aqui nesse momento de bate-papo. Então, quando eu trago essa ideia do bem-estar, o que eu busco dentro do meu ambiente é algum tipo de felicidade. Exato. Né? O bem-estar está muito ligado nisso, né? E quando se gera essa felicidade, naturalmente, dentro do ambiente profissional, das organizações em si, algo muito interessante acontece, que é a fidelização. Né? Então, assim, quando se gera bem-estar, se gera felicidade, se gera fidelização, e profissionais fidelizados são organizações bem-sucedidas. Isso é algo realmente muito forte dentro das questões da administração. E aí gera motivação, gera clima organizacional, e partindo disso a gente chega na fé. Que a fé é aquela certeza que nós temos, apesar de. Né? Então, independente do momento, da circunstância, da situação, a fé ela está sempre ali enraizada nos nossos corações, nós que defendemos, né, veemente essa questão da fé. E juntando esses ingredientes, a gente chega na produtividade, na alta performance. Meio que uma consequência, né? Meio que uma consequência. Então, assim, a gente chega na performance porque tudo isso nos é trazido, né, de forma bem forte. Então, com a performance, a gente traz comprometimento, a gente traz um resultado que a gente chama de resultado elevado, justamente porque a gente junta esses ingredientes. E aí, uma palavra muito, né, forte que eu, né, lógico, todas as três palavras aqui, a fé, o bem-estar, a performance, né, a produtividade, são palavras fortíssimas aqui, mas a que mais me chamou a atenção aqui no tema do podcast é o equilíbrio. Né? Porque nós vivemos num mundo que nos parece, né, de vez em quando a gente cai assim, um certo desequilíbrio. Né? E quando a gente traz para as organizações, né, há uma série de consequências do desequilíbrio. Uma série de consequências. Dentre elas, a gente está, né, de vez em quando verificando algumas doenças novas que surgem. Né? E outro dia eu estava até comentando com o meu pastor que a questão da síndrome de burnout, né? Alguns leem burnout, eu não sei bem qual, né? Mas eu sempre vejo burnout, né? A pronúncia mais forte. E é ela, justamente, que nos traz essa questão do equilíbrio, né? Porque sem um equilíbrio, eu vou ter uma performance lá embaixo, a minha fé tende a diminuir e o meu bem-estar tende a ir lá para baixo. Isso, lógico, vai ter implicações terríveis dentro do meu ambiente organizacional. Né? E quando eu digo aqui ambiente organizacional, eu estou expandindo esse conceito. Né? Porque ambiente organizacional, muitas vezes, quando se fala, as pessoas trazem só para a questão de empresas, né? Fins lucrativos. E não, a igreja é um ambiente organizacional. Com certeza. Né? As empresas são ambientes organizacionais. Né? A sua família é um ambiente organizacional. Então, todos esses três ingredientes aí que a gente está trazendo, com certeza, precisam estar em equilíbrio para se manter. E aí, como afetar, então, o bem-estar, né, e essa produtividade? Bom, a gente precisa ter fé. O que é a fé? A fé é um elemento intangível, a gente não consegue tocá-la. Né? É crer naquilo que não se pode ver, né? A gente não consegue tocar, mas ao mesmo tempo que nós não conseguimos tocar, ela pode se materializar muito fácil. Basta que a gente creia, né? Ela vai se materializar. Então, o que a Bíblia traz a respeito disso? Mateus 17. A fé só precisa ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, o menor dos grãos. Né? Então, um pouquinho só de fé a gente consegue fazer muita coisa se materializar. Então, é preciso essa questão, porque a fé, como o pastor muito bem colocou aqui na sua fala, é esse impulso, né, pastor? Essa explosão de energia dentro desse ambiente que nos faz caminhar um pouquinho mais. Portanto, fé sem ação, ela não vai trazer muito efeito na nossa vida. Então, realmente, a gente precisa moderar, temperar aqui a nossa organização, né? Com esses três elementos e, com certeza, a performance e o bem-estar, eles estarão interligados e, com certeza, atingirão objetivos por meio da fé. A questão o desenvolvimento, né? A produtividade, né, do ser humano no ambiente onde ele vai estar inserido, né? E para a gente entender também a fé, nós nascemos, como eu falei, com a fé natural, né? Todos nós a utilizamos mesmo porque a gente não tem a consciência disso, né? Verdade. Que é aquela fé que você vai atravessar uma rua, você vê um carro, você calcula naturalmente, né? Que dá tempo você passar ou não dá, né? Isso é um pouco de fé. Você tem fé que
ao seu pedido na internet, né, vai chegar, você tem aquela expectativa, aquela fé que aquele acordo vai ser cumprido, vai chegar até o seu endereço, né? E, então isso é uma fé natural, né? Fé de que as coisas vão acontecer, né? Você espera. Uma fé bem natural que todos nós temos. E tem a fé ligada à religião, né? A fé em relação ao nosso ser superior, a Deus também. Em todos os aspectos são coisas positivas, né? É importante, porque a pessoa que ela exercita uma fé, consciente ou não, natural, e a fé prática, né? A fé da religião ali, aprendida, né? É o passado de pai para mãe, pai para filhos. A tendência, né? O que é normal nós vemos é que aquela pessoa seja um ser humano melhor. Então ele vai ser um profissional melhor, ele vai ter mais foco, ele vai ter mais disciplina, ele vai ter mais entusiasmo, alegria nas tarefas, né? E mais responsabilidade. Então, e se espera da pessoa que tem essa fé e desenvolva a fé, realmente é uma pessoa bem mais focada, bem mais centrada, uma pessoa mais equilibrada, né? E isso no ambiente de trabalho, isso nas suas buscas pessoais, né? De sucesso, de desenvolvimento. Então, espera-se isso, né? E, se nós formos para a prática, realmente, é isso que acontece realmente, né? Lógico, a gente deve ter cuidado para o fanatismo, né? Sim. Que aí já é outra coisa, não é certo? Mas uma fé, e a Bíblia nos ensina isso, que nossa fé não é uma fé burra, não, Elks? Não é uma fé burra. A Bíblia fala de um culto racional, né? Você tem um entendimento do que aquilo simboliza, significa, né? Então, minha fé é algo positivo, que vai me impulsionar, que vai me elevar, e não só a mim, né? Mas também o próximo, as pessoas com quem a gente convive, né? E assim, fica muito interessante, Vitória, essa questão que o pastor trouxe, porque quando a gente traz a fé assim para nossa aplicação na carreira profissional, né? E lógico, o podcast é a pergunta certa, né? Uhum. Então assim, a gente vai ter ideias aqui, propostas, porque a gente vivencia isso. Exato. Né? Então, o fato de vivenciar uma fé, eu posso falar sobre ela perfeitamente. Então, o que a fé pode trazer para mim desse ambiente profissional? Propósito, por exemplo. Né? O propósito ele vai estar intimamente relacionado e ligado à fé que eu tenho. Entropia, né? A capacidade de regeneração, a capacidade de me reformular. Porque é lógico, em um ambiente profissional, e como em qualquer outro ambiente, nós temos, sim, total possibilidade do fracasso em algum momento dessa caminhada. Com certeza. Né? O pé pode deslizar em algum momento, mas nós precisamos ter a resiliência, né, para nos refazer. E quem pode, e quem é capaz de fazer isso? A fé. Apenas a fé, ela vai poder trazer para a gente essa questão, porque ela nos traz os valores que nós defendemos. E é a partir daí que ela pode, sim, a partir desse grãozinho de mostarda aí, ser capaz de fazer uma transformação dentro desse contexto do ambiente organizacional que a gente vai estar inserido. Você citou uma coisa que eu achei bem interessante e eu concordo completamente, que essa questão do equilíbrio. Hoje em dia é difícil porque acontece que nós estamos na era em que nas redes sociais, na televisão, em todo canto, você só escuta falar sobre performance, disciplina, foco. Então, as pessoas estão indo para o extremismo. Sim. Só que se você vai para um extremismo e você pensa que a vida é só isso, você cansa. Isso. E aí onde acontece burnout, essas coisas. E aí você para 100%. E aí você vai de 0 a 100. Uhum. E aí falta o equilíbrio, né? Na minha concepção, existe uma tríade na vida que a gente tem que seguir para conseguir o equilíbrio, que é saúde mental, física e espiritual. A mental é o quê? É você ler bons livros, conteúdo, ter autoconhecimento, se entender, saber no que você é bom, no que você não é, como é que você lida com as frustrações, como é que você lida com esses sentimentos. Se possível, um acompanhamento psicológico, que hoje em dia não tem mais muito preconceito, mas infelizmente algumas pessoas ainda têm, acho que é coisa de gente que tem distúrbio, enfim, Sim. Mas eu acho que é algo essencial. A psicologia serve para quê? O tratamento? Para que a gente consiga lidar com as nossas próprias emoções, para que a gente consiga justamente esse equilíbrio. Aí tem um bem-estar físico, que se o nosso corpo não está pronto para lidar com o nosso dia a dia, se a gente não faz uma atividade física regularmente, você não vai liberar os hormônios que você precisa para você estar bem no seu dia a dia. Se você não se alimenta bem, é a mesma coisa.
Você não está suprindo a necessidade do seu corpo e, lógico, você vai ficar desmotivado, desanimado, com sono, cansado. E o espiritual. Se você não tem a fé, que é justamente a base, é aquilo que nos motiva. Para mim, a fé é isso. É aquilo que... Se eu não tô vendo aqui, eu tenho um objetivo, um sonho. Mas não é palpável ainda. É só um sonho. Tá no mundo da ilusão. Se eu não tiver fé, como é que eu vou conseguir permanecer nessa caminhada? Perfeito. Né? Então, para mim, essas 3 coisas são base. E justamente o equilíbrio nas 3 é que, na minha concepção, é essencial. Né? É interessante que, se a gente perceber, a maioria das pessoas não tomam consciência disso, né? Da questão dessa tríade, né? Que você coloca aqui. Eu trabalho um pouquinho dentro de saúde mental, né? E é sabido que o mundo está numa pandemia de doença mental, né? Agravada ou revelada, né? No período da pandemia. E é um dos grandes bloqueios, né? Na vida das pessoas é a questão da saúde mental, porque todo mundo, às vezes, quer buscar o bem-estar, assim, sem uma instrução, né? Na realidade, e não cuida da saúde mental. E sem saúde mental, a gente pode dizer, é um lema da saúde, sem saúde mental não existe saúde, né? O principal é a saúde mental, você está bem consigo mesmo, bem com o ambiente, né? Para você poder produzir, né? Para você poder desenvolver. Mas só que a gente esquece de cuidar, de tratar, inclusive tem esses tabus em relação à saúde mental, e uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, é coisa de gente perturbada, não, né? Então, e a gente precisa quebrar, e que senão a gente vai adoecendo, e a gente sabe que pode chegar num estágio que é difícil a reversão, né? Então, quanto antes cuidar realmente, a gente cuida da saúde de outros órgãos, tem que cuidar também da saúde da mente. Exatamente. Né? Então, há dados que mostram que a maioria das pessoas que são demitidas, né, de seus ambientes de trabalho, muitas vezes trabalhos bons, né, não é por causa da falta de profissionalismo, a questão técnica, não, mas é a questão de relacionamentos. Pessoas que não estão bem consigo mesmas, emocionalmente bem, psicologicamente bem, e ali ela cria dificuldade nos relacionamentos, no convívio com outras pessoas. Mas o fato dela não estar bem psicologicamente, não estar bem, eu vou dizer, também entra a questão também, não estar bem espiritualmente também, né? Então ela cria um ambiente difícil para ela mesma e termina se prejudicando. Né? Prejudica o ambiente de trabalho, prejudica a empresa, a produção ali, e termina sendo demitido por causa disso. Justamente. Um dos maiores fatores de demissão hoje em dia é comportamental, não é técnico. As pessoas pensam que basta se capacitar tecnicamente, mais uma vez, vai para o extremismo. Eu vou ser o melhor, vou estudar tudo, vou aprender tudo, mas a mente não está equilibrada. A pessoa não tem um propósito, a pessoa não tem fé, a pessoa não acredita que ela pode ir além, não tem motivação, não cuida do corpo, como eu falei, não cuida da mente, e aí... acaba acontecendo esse tipo de situação, justamente porque traz para si uma carga que não se suporta. Né? Então, é por isso que o autoconhecimento ele é fundamental dentro desse processo do equilíbrio, porque eu preciso saber até onde eu posso ir. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber o que eu posso fazer. Né? E eu só consigo isso através de valores, de conhecimento, através de leituras, né? Através de adentrar no mundo, né? Nessas leituras, mesmo ligadas à fé, à espiritualidade, né? Porque é isso que vai me fazer refletir. Né? Essa análise intrínseca de si, ela só acontece de fato quando você passa a ter esse questionamento. Né? Porque há pessoas que vivem apenas, como você diz, a internet hoje ela está muito disso. Eu acompanho muito essa questão de performance, porque vira muito naquilo que eu busco. Eu também, eu gosto profissional. E assim, você vê muito assim, a galera nos canais que eu sigo, no Insta, etc e tal, e a galera, não, tem que ser assim, você tem que fazer assim, se não for... Trabalha enquanto eles dormem, nossa, eu odeio essa frase. Essa trabalha enquanto eles dormem, já me imagina. Já foi a melhor versão, né? Isso lhe prejudica muito, porque a gente precisa entender que nenhum ser humano é igual. Né? Então, as minhas prioridades podem não ser as suas prioridades.
O meu estilo de vida pode não ser o seu estilo de vida. Então, aquilo que se aplicou a você, talvez não se aplique à minha vida. Então, eu estava até lendo esse final de semana, um professor que eu sigo nas redes, e ele falando sobre o tempo, né? Que a gente vai até falar um pouco sobre isso aqui hoje. E ele relatando, olha, quantidade de tempo não significa produtividade. Quem disse isso? Quem falou que quantidade de tempo é produtividade? A gente fica muito ligado nisso. Então, eu preciso fazer tantas horas. Né? Esse número é o que me satisfaz. E nem sempre esse número me traz a produtividade necessária para avançar. Então a gente precisa fazer essa introspecção do autoconhecimento para que a gente evite o desequilíbrio. Eu já, na verdade, já terminei de ler um livro que o nome é Essencialismo. E fala justamente sobre isso, menos e melhor. Uhum. Porque a gente tá a gente escuta muito ao contrário. Quanto mais você puder fazer, melhor é. E não é assim, isso é uma mentira. Isso lhe suga muita energia. Exato. Lhe suga muita energia. Porque você veja, nós somos da igreja, né? Então nós temos o nosso lado espiritual que precisa ser preservado. Nós somos casados, nós temos o nosso lado familiar que tem que ser preservado. Nós temos filhos, né? Nós temos o cuidado dos nossos filhos que devem ser preservados. Nós temos os nossos ciclos de amizades, nós temos o nosso lado profissional. Então tudo isso está nos bombardeando cotidianamente. Então não tem como você dizer que algo tem que ser feito ao máximo. É impossível isso, né? Assim, na minha concepção, eu não consigo mais. Já tive muito isso, né? Eu já sofri muito com esse ponto, porque isso já me bombardeou bastante. Hoje eu já estou muito mais com os pezinhos no chão e entendendo que cada tempo no seu tempo. Eu ainda tenho um agravo de tudo isso quando pessoas que ainda ficam com a sua mente, né, presa a coisas do passado, né? Não consegue desvencilhar de algum acontecimento do passado, de alguma decepção, e vive do passado, né? E tem pessoas também que não está com os pés no chão, está lá na frente, lá no futuro, né? Eu vi falando sobre essa divisão do tempo, né? Passado, presente e futuro, né? 10% é importante você olhar para trás, né? E devemos olhar para trás como se olha no retrovisor, né? Apenas para se orientar ali, distanciando, né? Distanciando, exatamente. E 20% você se concentraria no futuro, né? E aí fica 70% para você viver o presente. Você vê aqui agora, né? Como você falou, família, a questão da produtividade, o trabalho, né? Filhos, o lazer, o entretenimento, né? Então, se a gente aprender, né? Se nós aprendêssemos gerir, diz que não é nem gerir o tempo, é gerir no tempo, né? Porque o tempo ninguém tem esse controle, esse domínio, não é gerir o tempo, é gerir no tempo, né? Você está gerindo tudo isso para o seu bem-estar, né? Seu bem-estar, você falou, físico, mental e espiritual. O homem é isso, né? O ser humano é isso. Quando Deus criou o homem, cria a imagem e semelhança de Deus. Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos semelhança de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. E essas três partes precisam de cuidados, né? Tanto quanto, né? E às vezes nós cuidamos da questão física, entre aspas, né? Questão física, questão do material, do trabalhar, da providência, né? Do prover. E esquecemos, você falou a questão do cuidado do corpo mesmo, né? Esse é o material de trabalho principal, o corpo. Você, se não cuidar, você não vai produzir. Exato. Tem que estar bem fisicamente, estar bem alimentado, né? E aí a questão espiritual também, tirar aquele tempo para você buscar a Deus, ter suas preces, suas disciplinas espirituais, né? E cuidar também da alma, né? Das emoções, uma boa leitura, uma boa música, né? Se encher de cultura mesmo. Agradecer. Agradecer. A gratidão hoje é muito usado, né? A Bíblia já vem nos ensinando em tudo da graça, né? Tudo da graça. Hoje a própria ciência, em concordância com a fé, já tem desenvolvido isso, né? De você ter exercícios mesmo consciente de gratidão, acordar agradecendo, né? Que isso tem um efeito incrível na produção diária, né? Do seu desenvolvimento. Eu gostaria de saber se vocês lembram de algum exemplo na vida de vocês, ou que vocês viram na vida de alguém, onde a fé ajudou aquela pessoa a superar um obstáculo profissional. Já passei por algumas situações, né?
Eu até comentava com isso com o pastor no domingo, na escola bíblica na igreja. A gente conversava um pouco sobre fé. Às vezes a gente entra em alguns pontos, né? A conversa flui, né, pastor? E entra em alguns pontos que às vezes eu estava nem ali programado. Mas eu comentava que uma das grandes dificuldades que nós temos na condição de humanos que somos é a dificuldade da certeza. Eu tenho certeza, porque vivencio, que a dúvida ela paira sobre a nossa cabeça, assim, todos os dias, o tempo todo, né? Então, em algum momento não vou dizer nem da nossa vida, do nosso dia, em algum momento a fé vai tentar fraquejar, né? Em algum momento ela vai tentar diminuir. E é aí onde a fé, né, ela nos traz esse aporte. Porque o fato de termos um suporte espiritual, Bíblia, igreja, né, isso nos faz enfrentar o momento de crise da nossa fé. Isso perfeitamente a Bíblia nos ensina nesse ponto. E é por isso que já vivenciei alguns momentos de situações desse lado do profissionalismo que a fé ajudou, justamente nesse ponto. Porque em algum momento a gente duvida. Mas quando a gente duvida, a Bíblia vem e diz, olha, não tem por que duvidar. A fé nos é dada para confiar, né? Lembro demais na minha carreira profissional, ainda quando eu iniciei o meu curso superior, né, na época, a minha esposa quem mais me incentivou, eu tinha muito interesse nesses pontos, e ela sempre diz, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Eu posso contribuir dessa forma, de outra forma, e eu sempre achando que não, sabe? Tendo tentando titubear mesmo, né? Duvidar. Mas aí a fé veio nesse ponto, né? Então, assim, várias vezes eu percebi, porque se cheguei aqui hoje, né? É porque lá atrás eu tive a fé de persistir, de continuar, apesar de em algum momento duvidar, né? Lembro demais quando comecei os estudos, né, para concurso, né? Sempre fui muito concurseiro, sempre estudei bastante essas questões e eu sempre duvidava. No início, assim, porque... Nossa, agora um concurseiro sem fé... É difícil, mas você senta ali, quando você vê aquele volume de coisas para estudar, meu Deus, mas como? Né? Eu tinha um colega, né, um amigo, que ele dizia assim para mim, rapaz, tenha fé, né? Tenha fé. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui e você vai me dizer lá na frente se é verdade ou não. Você vai lembrar de tudo, né? Eram os meus primeiros contatos no mundo do concurso, tá? Então você fica naquele limbo ali, não sabe se vai, se não vai, aquela indecisão. E, de fato, acontece, né? A gente vai se alimentando, né? E Deus vai nos dando essa força, de fato. Deus nos criou uma máquina perfeita nesse sentido, né? Então, nós somos, sim, capazes de aprender tudo o que quisermos. Tudo o que quisermos. Hoje eu tenho essa plena consciência e convicção de que nada é tão difícil quanto parece ser difícil. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Se alguém já fez, né? Se alguém já fez e atingiu, eu também posso atingir. Então, assim, é nesse momento que a gente consegue avançar, mesmo estando em um momento ali do nosso profissional meio que abalado. A mesma coisa aconteceu comigo antes do mestrado, né? Eu sempre via ali os colegas adentrando no mestrado, e eu pensava assim, não, acho que não dá para mim esse negócio desse, é muita leitura, não dá. Aí um dia a oportunidade bateu na porta. E às vezes, assim, sem te interrompendo, e às vezes você põe um monte de obstáculo, né? A correria, o trabalho, as responsabilidades, então onde é que eu vou achar tempo para isso e tal, né? E encontra porque é no tempo que se gerencia, né, pastor? É no tempo que se gerencia. E aí um dia a oportunidade bateu a porta, e eu consegui adentrar o mestrado, né? E quando você chega ali no curso, você... Não é aquela dificuldade toda que a minha mente estava construindo. Não, nada disso. A gente consegue sim fazer isso. Você já era cristão na época? Sim, sempre. Hoje eu já estou saindo do mestrado dizendo assim, eu já quero um doutorado. Por quê? Porque eu já consegui, né, esse momento da fé tentar ser atingida, ela é vencida nesse momento de essa batalhazinha ali que você enfrenta, é vencido porque a fé te ajuda sim a superar esse obstáculo e vencer, né? Então eu já passei por várias situações nesse sentido, de cunho profissional também. Você falou uma palavra interessante aí, que é a oportunidade surgiu, né? Eu costumo, até uma questão de fé também, você dizer assim, olha, ninguém na vida vai poder dizer assim, eu não tive oportunidade.
Porque a oportunidade é para todo mundo na vida. Tem oportunidade, sim. De alguma forma, a oportunidade vai surgir para todos, né? Agora cabe cada um estar acordado para isso. Por isso, você vai ter de dica aqui, se prepare, né? Se prepare. Às vezes tem um curso, você está sem fazer nada, você tem um espaço na sua agenda, tem um curso ali, não é nem sua aptidão, você não tem interesse, mas você preencha com aquilo, né? Faça aquele curso. Lá na frente você vai ver que vai vir uma oportunidade, né? Vai pedir aquilo, você vai estar preparado, né? Todo conhecimento é válido. É válido, né? E hoje, principalmente os mais jovens, utilizam muito mal a questão das redes sociais porque perde muito tempo no entretenimento, né? Apenas. E muitas vezes entretenimento muito supérfluo. Mas você encontra nas redes sociais, hoje, sem sair do seu quarto, muitos cursos bons, né? Muitos cursos na área de tecnologia mesmo. Você pode até dizer, não, para que esse curso? Mas você se preparando, lá na frente surge a oportunidade, né? Pode ter certeza a oportunidade virá, né? E por isso que eu digo assim, tem que ter fé. Faça com fé que vai aparecer. Uma das coisas que é bom a gente até esclarecer também aqui a questão da fé é que muitas pessoas também interpretam errado, né? Eu vou ter fé, vou confiar, cruzar os braços. Isso não é fé, pelo amor de Deus, né? Faça a tua parte. Porque, não sei se você já viu, mas em época de Enem, faz tempo que eu vi isso, mas eu creio que ainda haja isso, né? Muitas vezes, em época de Enem, tem muitas pessoas, pais de alunos, que estão na porta das escolas, né? Onde vai ter o teste, ali orando e reivindicando Deus, o sucesso, a vitória do filho, de si próprio, que vai fazer aquela prova, né? Sem que aquela pessoa se preparou, né? Então a pessoa pensa assim, que Deus é trapaceiro que vai favorecer alguém que só porque ele diz que tem fé, em detrimento de outra pessoa que estudou, que se preparou. Então, se a pessoa tem fé, implica dizer que ela se prepara, né? Ela vai se desvencilhar de muitas coisas supérfluas, banais, para poder focar, estudar. A fé te leva a você se preparar, né? Então, fé não é dizer assim, vai cair do céu, né? Não é dessa forma. Você se prepara. Todos os homens da Bíblia, homens de fé, eles foram preparados, né? Mesmo Deus criando situações, mas eles entenderam e se prepararam para isso, né? Nós poderíamos citar aqui o próprio apóstolo Paulo, que foi esse grande evangelista e trouxe o evangelho para toda a Europa, mas Paulo já era um homem até preparado. Esse dia eu estava falando isso na igreja. Já era preparado, porque ele era um homem, um jovem promissor, já era capitão do exército, ensinado aos pés dos melhores professores da época, né? No caso Gamaliel, e isso era um status na vida, tinha cidadania dupla, era poliglota. Cara, mas quando ele se converte ao evangelho, ele passa 3 anos no deserto da Arábia, se preparando. Isso não, se preparando ainda, né? E o próprio Jesus dá o exemplo disso, quando ele é batizado, ele vai para o deserto, ele passa 40 dias se preparando, mas nos dá a lição do preparo. Exato. Então as pessoas muitas vezes elas querem vencer na vida sem preparo, né? E que a grande dificuldade do mercado de trabalho hoje em dia assim, não tem vaga de trabalho, não tem emprego bons, tem sim, porque falta pessoas preparadas, né? Verdade. Falta interesse, né? Interesse, é verdade. Então se você tem um ofício, se você tem um preparo, né? Então as portas vão se abrir, pode ter certeza. Acho que foi essa semana eu fiz uma live cujo tema era justamente como transformar desafios em oportunidades. E eu gosto de falar sempre que pronto nós nunca vamos estar, mas a gente pode se preparar, a gente pode se capacitar. Então é importante também até a questão do autoconhecimento. Entenda quais os seus dons, quais os seus talentos, aperfeiçoe isso. Que aí na hora que a oportunidade aparecer, você não vai estar pronto, mas você já vai estar preparado, você vai estar capacitado. Né? Verdade. Isso é crucial, né? Eu digo isso porque a preparação, ela é uma preparação de longo prazo, né? A gente tem que nos limpar um pouco dessa visão do imediatismo, né? Então, assim, porque eu vejo alguém de alguma forma, eu quero alcançar esse ponto, né, do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? Alguém chegou a um nível X na sua carreira profissional. Então, por que eu não consegui ainda? Você já se perguntou o preço que foi pago? Você já se perguntou quantas noites foram deixadas
de dormir, né, para alguém alcançar essa posição profissional que você tanto almeja e deseja, então é preciso pensar nesses pontos. Então, muitas vezes, nós queremos o resultado, mas não queremos passar pelo caminho que leva a esse resultado. Né? É o que eu sempre digo, quem não tem visão de casa pronta, não suporta o processo da construção da casa. Com certeza. Não suporta o processo de construção da casa, porque em algum momento você vai parar. Esse processo não é um processo nem um pouco sem dor. Né? Interessante que quando ele usa essa palavra, mas a pessoa que não entende esse processo, o Elkson, vai olhar para alguém bem-sucedido e foi sorte. Sorte, nossa, que pessoa sortuda. Desmerece todo o esforço da pessoa, né? Na realidade, né? E tem até música que assim, que é outra coisa pra gente refletir, né? Que é assim, então assim, não foi sorte, foi Deus, né? E a gente, muitas vezes, na fé, a gente também exclui, né? Desmerece todo o esforço humano, não é verdade? E na realidade, muitas vezes, não foi nem sorte. E Deus, porque Deus é tudo, mas não Deus diretamente, mas foi seu esforço, né? Sua dedicação, seu foco. É uma junção, né? E na sociedade, é bom a gente esclarecer isso, na mentalidade, imagina as pessoas, a gente tem medo, inclusive nós, de igreja, evangélicos, religiosos, tem esse medo de assim, que a Bíblia é assim, que a gente não pode, Deus não divide a sua glória com ninguém, né? E por que Deus diz isso no contexto bíblico, lá no Antigo Testamento? É porque o povo de Israel estava fazendo para si imagens, né, fundindo de ferro, de cobre, de metais, de madeira, e adorando como Deus. Então Deus não dá a sua glória a outros, né? Tá falando disso aí. Por causa disso, a gente pegou e disse assim, tudo que a gente faz, a gente quer dizer assim, não, foi Deus, glória a Deus. E a gente deixa de glorificar a Deus, pensando que está glorificando a Deus. Porque quando você diz, olha, você pinta um quadro maravilhoso, né? Um artista ali e tal, tudo. Assim, fui eu que fiz. Quando você diz, foi eu que fiz, você é a feitura, a criação, foi Deus que deu esse talento, você está glorificando a Deus com aquilo, né? Então, o Elkson, um bom administrador, ele administra uma empresa grande, tal, tudo, e diz assim, não, que não sou eu não. A pessoa se diminui, achando que isso vai... com medo de ferir a glória de Deus. Não, ao contrário. Quando você disse, fui eu, né? Deus me capacitou, lógico, mas fui eu que fiz, foi foco, foi dedicação, foi preparo de muitos anos. Eu me preparei para isso. Quando você disse, fui eu, você está glorificando a Deus também, você não está roubando a glória de Deus. Então, porque tem essa cultura da gente dizer assim, o cara está ferindo, Deus. O cara toca bem e diz assim, rapaz, você toca bem, que nada, é Deus. Não, é você tem talento, você tem dom. E você não deve se envergonhar disso. Sim. Você não pode se envergonhar no que você é bom, né? E, na realidade, não tem nenhum problema você se divulgar, falar. Não espere que as pessoas vão te elogiar, dizer que não elogia, né, te divulga. Ao contrário, vão pôr para baixo. Então, se você não fizer uma boa propaganda de si mesmo, né? Então, vai ficar difícil. Dá e honra quem... merece honra, né? Exatamente. A própria palavra nos direciona nesse sentido. Então, assim, o que é a honra para você, né, dentro desse contexto profissional? É tão somente o seu mérito pelo resultado de um processo que foi alcançado. Isso é a honra que é lhe dada. Então, se alguém chega e fala, parabéns pelo seu trabalho, lógico, é uma honra que está sendo lhe dada porque você se capacitou, se preparou e atingiu aquele mérito que você tanto desejava. E voltando ainda aí na pergunta que surgiu essa conversa, agora, né, sobre a questão de alguma experiência, né? No ambiente de trabalho, né? A igreja, né? A gente fez 25 anos, né? Com a Igreja Cristã Bethesda, nós começamos um prédio alugado. Na realidade, hoje nós temos uma estrutura física, né? Própria da igreja. Precisamos avançar mais em outras questões, mas 25 anos, graças a Deus, avançamos. E igreja, eu acho que hoje eu sinto essa necessidade que todo pastor deveria ter um curso de administração. Porque também é uma gestão ali, né? Também é uma empresa. Ainda bem que Deus vai colocando pessoas, né? Deus vai aproximando pessoas que vai somando, que vai ajudando, que vai orientando, né? E soma ali com o líder, né? Forma uma liderança, na realidade, né?
mas é uma gestão, né? Se for ver, as igrejas hoje, as megas igrejas, elas funcionam muito bem como uma multinacional, né? Tal, e até uma multi internacional, porque estão espalhadas no mundo todo, né? E a igreja muitas vezes dá lição para as empresas, né? Muitas empresas copiam as igrejas na questão de gestão de pessoas, né? De recursos, de fato, né? Então, assim, quando começamos, na realidade, assim, muitas vezes você começa numa empresa formada, né? Ali, nós começamos formando a empresa. Diga que, no meu caso, igreja, né? Então, a gente, lógico, eu fiz seminário, né? A gente faz leitura, vai buscando os recursos que você tem em mãos, né? Mas aí entra a questão, principalmente igreja-fé, né? E em alguns momentos, como pastor, a gente encontra alguns desafios que você pensa, não, vou desistir, vou viver minha vida, né? Dá vontade de chutar o É muito balde, difícil para mim. Eu sempre digo assim pro meu pastor Bergônio, olha, se tem alguém que precisa se preparar profissionalmente, é um pastor. Né? Tem que se preparar muito, porque assim, é um profissional, né, que tem que entender de tudo um pouco. Então, assim, tem que ler muito. Né? É o psicólogo naqueles momentos de crise de alguém, né? É alguém que tem que ter um conhecimento de gestão financeira quando alguém chega pedindo um conselho. É alguém que tem que entender de matrimônio, de criação de filhos, né? Conselhos dos mais diversos. Então, você imagina um pastor que lida, né? Como o pastor bem trouxe aqui, eu preciso saber administrar. Né? Por quê? Porque um dos grandes calos da administração em si são pessoas, gerir pessoas. Gerir pessoas é algo extremamente difícil, né? Porém, Chavenato, na sua literatura de administração, diz que pessoas são a chave do sucesso organizacional. Então, uma vez que eu aprendo a gerir pessoas, eu aprendo, né, a fazer com que a minha organização tenha sucesso. Então, é dentro desse contexto que a gente precisa entender que uma igreja, né, dentro desse contexto do pastor Robert Mani, é uma multifacetada de pessoas. Né, pessoas dos mais diversos tipos, né, tipos que eu digo assim, de ideias, né, que estão sentadas ali e que são pastoreadas, gerenciadas, né, espiritualmente pelo seu pastor. E lógico, tem que saber de muita coisa. No nosso caso, a gente vai aprendendo na caminhada, né? Caminhada. Eu até ensino isso também, né? Diz assim, olha, aí onde entra a questão da fé, né? Da fé. Muitas vezes a gente tem que acalmar ali, voltar seu pensamento para Deus e assim, Deus me dê ideias, né? Me dê criatividade, me dê direção, luz. Isso não serve só nessa área de igreja, né? Mas em qualquer outro momento existe um exercício mental, né? Hoje a ciência já concorda, né? Que a oração, ela tem toda essa importância para o desenvolvimento do nosso psique, da nossa mente, né? É preciso para a saúde, para a circulação, produção de hormônios, né? De contentamento, felicidade. E a ciência também ensina um pouquinho isso, né? Tem um médico, o Jair Ribeiro, que ele diz assim, olha, à noite você tem uma dúvida na sua cabeça, um problema de matemática lá no curso que você está fazendo, ou um problema na empresa, né? Você, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Tal. Antes de dormir, ele diz, ó, é a tática do copo d'água. Enche um copo de água, olha para aquele copo e diz assim, e pensa no problema, né? Então, você dorme, de repente você acorda, é um exercício, né? Você acorda de madrugada com a solução na sua cabeça. Isso parece muito com oração, né? Deus nos ensina isso, né? Quando você ora a Deus no momento que você não tem uma saída, né? Então Deus vai dar essa luz. Às vezes, dormindo, seu cérebro está trabalhando. Você põe seu cérebro para trabalhar a seu favor, até mesmo quando você está dormindo, né? Então, são até, como dizer assim, ferramentas, né, estratégias assim, né? E, então, eu mesmo já passei situações, inclusive, que uma época mesmo, me recordo ainda nisso, porque foi muito marcante, né, para minha experiência espiritual, né? E uma época eu estava em casa, eu conto isso poucas vezes, estou lembrando, eu vou falar aqui agora. E eu estava alguns problemas, não lembro nem quais eram esses problemas, mas com gestão mesmo, na igreja, pessoas. E eu
chateado, desanimado mesmo. Eu sentei no sofá que tinha numa outra casa que a gente morava e assim, não vou continuar, vou desistir, esse negócio, né? Não dá pra mim, eu tive uma vida bem mais tranquila, tal, tudo, tal. Aí meu menino, meu filho mais novo, ele tinha em torno de 3 anos, mais ou menos, para 4 anos, ele saiu do quarto assim, e ele sentou na minha frente, e disse assim: pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Aí, da mesma forma que me desmontou, né, houve um revigorar, né? E o que é que eu acredito? Eu acredito que Deus naquele dia falou pela boca do meu filho, mas assim, peraí, né? Tem pessoas que se espelham em você, há pessoas que dependem de você, né? Há pessoas que precisam de você, na realidade, né? Então, na vida a gente acho que não vive só para si, né? O Elvis falou, tem vários departamentos na nossa vida, família, pessoas que dependem do seu bom desenvolvimento, né? Do seu desempenho, lógico. Não vá se cobrar e ir na onda aí dos youtubers, né? Dizendo assim, aquela pressão que você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser, e dar sua performance. Você não é uma máquina, mas não um robô, né? Então você tem que ter o bem-estar também, tem que ter o tempo para você relaxar. Inclusive, né? É provado que o tempo de ociosidade é o tempo mais produtivo que o ser humano tem, é na ociosidade. É o ócio criativo. Ócio criativo, exatamente. Né? E não naquela correria desenfreada, né? De estresse, que vai gerar só estresse. Sobre isso que o pastor falou, eu também já vi alguns estudos falando que é no descanso que tanto o músculo cresce, para quem faz atividade física, quanto a gente absorve o que aprendeu, o que leu durante o dia. Então, mais uma vez, entra a questão do equilíbrio. Sim. Se você trabalha enquanto eles dormem, você não vai absorver o que você estudou, você não vai conseguir resolver um problema grande que você tem. É no descanso, é no ócio criativo, justamente, que a gente consegue desenvolver. O equilíbrio é muito importante. Quero aproveitar aqui para agradecer aos nossos parceiros da Tecfone. A Tecfone, que é uma loja que vende celulares e acessórios e também assistência técnica. E vale ressaltar que eu sou cliente antes de ser parceira. Eu sou cliente da Tecfone há muito tempo. E lá tem tudo o que eu prezo, que é o quê? Um atendimento de qualidade, que às vezes, infelizmente, é difícil de encontrar. Mas lá, se você for, você é bem atendido, tanto pelas meninas que trabalham lá, quanto pelo dono, que é o exemplo. Então, se você está procurando aí uma assistência técnica para os seus celulares ou está precisando de acessórios, procure a Tecfone. Eles enviam para todas as cidades vizinhas da Paulistana, tá bom? Vou deixar aqui Instagram, telefone para vocês entrarem em contato. Muito obrigada, Tecfone, pela parceria. E o nosso próximo tópico é: tem alguma prática de bem-estar que vocês consideram essenciais para manter um equilíbrio saudável no ambiente de trabalho? Alguma coisa que vocês fazem, talvez no estresse do trabalho, não vou fazer isso porque me ajuda. Eu acho que um momento de reflexão, ele faz toda a diferença, né? Eu lido com uma diversidade de problemas ali no Instituto Federal, né? Tanto problemas administrativos quanto de gestão de pessoas, né? Então ele é uma diversidade de problemas. E às vezes nós nos deparamos com problemas que são, a princípio, de tirar os cabelos da cabeça, né? Isso acontece demais. Então, assim, você fica, meu Deus, mas como resolver isso? E às vezes, em um momento de você parar um pouquinho, às vezes eu até encerro o expediente um pouquinho mais cedo, vou para casa, descanso, durmo, né? Procuro. No dia seguinte eu já chego com uma solução para aquele problema, porque eu acho que esse momento de pensar e repensar, né? Como esse tempo ocioso aí, talvez, né? Isso com certeza faz florescer muitas ideias, porque já aconteceu diversas vezes de dormir com um problema e acordar com a solução, né? Isso já aconteceu muitas vezes. É um fato científico isso aí. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu absorvo muito. Então, sempre que tem um problema ao meu redor, tanto na vida pessoal quanto profissional, eu absorvo aquilo. E quando eu absorvo, eu não consigo parar para pensar na solução. Então, uma prática que eu comecei a fazer há pouco tempo, mas que tem sido essencial, é conversar com Deus. No meio do trabalho, eu tô aqui, entro na sala, converso com Deus. Sou eu e Deus aqui na minha cabeça, a fé entra na minha ação. A fé. Porque, assim, é um momento, é só eu e Deus. Senhor, me ajuda, como é que eu faço para resolver isso? E justamente, talvez eu não consiga resolver naquele dia, mas eu já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele,
vou para minha casa e no outro dia a solução vem. Vem porque eu me capacitei, estudei sobre isso e eu tive fé que eu ia conseguir resolver, que Deus ia me mostrar uma solução à luz. E você falando aí, né, conversar com Deus, oração, né? Oração. E hoje como é lindo a gente ver que é uma prática cristã ensinada nas Escrituras, desde o Gênesis. Deus ele vinha no virar do dia, né, conversar com o homem, né, o homem fazer essa oração a Deus, falar. E hoje a ciência, ela mostra realmente estudos, né, que só o fato de você juntar as mãos, né, ou dobrar os joelhos, ele seu organismo já vai produzir a serotonina, né, já vai produzir hormônios de tranquilidade, suas batidas cardíacas vão ser ajustadas, sua circulação, sua pressão, suas taxas. Só o fato de você colocar seu pensamento em Deus, falar com Deus, ou só juntar as mãos aqui em oração, joelho dobrado também, né? Então já lhe dá já se reestrutura, né? Emocionalmente, fisicamente. Lógico, e como nós já falamos desde o início aqui, você estando bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, você vai ter ideias, sua mente vai funcionar, vai estar oxigenada, né, para pensar, para produzir, para realmente sentir capacitada, realmente, né? Então, no ambiente de trabalho, eu gosto muito do ambiente de trabalho, do meu ambiente de trabalho. A gente tem uma equipe maravilhosa, né? E é justamente isso. Os momentos, às vezes eu faço minha produção, na realidade, ouvindo uma reflexão, eu faço minha produção ouvindo uma música, né? Hoje muitos profissionais usam isso, né? Muitos médicos fazem cirurgias complicadíssimas, né? Meu dentista, por exemplo, faz o procedimento ouvindo música, né? A música tem essa capacidade, né? Mas cada um desenvolve, né, sua estratégia de trazer aquela calmaria, trazer aquela concentração, aquele lugar de paz. Mas o bom é que você gere um ambiente, né, com os colegas já protegido de crises, né, assim, de dilemas, problemas. Mas sempre vai ter algum problema. Assim, que o problema que surge possa ser algo técnico, algo do dia a dia mesmo, que vai surgir para ser solucionado, né? Não questão relacional, mas um ambiente camarada, né? Camarada, eu costumo dizer, o ambiente de trabalho é o local que nós passamos mais tempo da nossa vida, muitas vezes mais do que em casa com a família, né? Então, se você não tiver pessoas que você admira, que você tem uma amizade, um carinho, vai ser insuportável, né? Por isso que muitos brasileiros acordam, as pessoas acordam assim, indisposto já, dizendo assim, vou para a guerra. Encaro o trabalho como uma guerra, vou para aquele lugar, aquelas pessoas, tal, tudo, né? Então o ambiente de trabalho tem que ser um lugar onde você deseja estar, né? Porque senão você vai bloquear seu mindset, né? Vai bloquear sua inteligência, na realidade, né? Seu desenvolvimento, né? Com certeza. É importante a gente ter essa resiliência de aprender a nos aproximar das pessoas que a gente se sente bem, se sente aliviada, porque, infelizmente, vamos lidar com todos os tipos de pessoas. Independente da área que você trabalha, por mais que você não lida diretamente com o público, você lida com seus parceiros de trabalho, com seus companheiros. Então, se aproxime das pessoas que faz você se sentir bem. E, se for necessário, se afaste das que você não se sente tão bem. E é assim que a gente tem que lidar. A gente também não vai conseguir fazer com que todos ao nosso redor tenham a mesma fé que a gente, tenham o mesmo posicionamento que a gente. Infelizmente, acontece de ter muitas pessoas negativas à nossa volta. E isso, pra mim, é uma coisa que suga energia. Então, se eu vejo que a pessoa é assim, eu já conversei por alto, a pessoa não muda, é o jeito dela, então é melhor se afastar, né? Uma das coisas belas no cristianismo é que a fé cristã, ela convive com qualquer fé, né? O respeito, né, pela fé do outro, né? Tanto que o convívio entre, por exemplo, protestante e católico é um convívio harmônico, tranquilo, né? Então, e no ambiente de trabalho a gente tem que ter essa consciência, né, de você respeitar a fé do outro, né, não desmerecer o outro. E isso vai gerar realmente um ambiente tranquilo, né, produtivo, certo? Então tem esse respeito, né, pelo ser humano, né? Lógico, existem pessoas realmente
eu gosto de falar carregadas, né? Pessoas pessimistas que transmitem aquele mau humor, aquela energia negativa. Isso é real, isso existe. Lógico, se lógico, você não, de antemão, você não pode fugir dessas pessoas. Tente convencê-la, né? Tente contagiar ela com a sua alegria, com o seu bom humor, tal. Mas se você vê que a pessoa, ela persiste naquilo, insiste naquilo, então, se afaste, né? Se afaste. Inclusive, a palavra do Senhor nos ensina isso, que as más companhias corrompem, né, os bons costumes, né? Então, você tem bons costumes. Esses dias eu estava colocando até na questão da vida sentimental, é um vídeo que tem que dizer assim que não dá para o filho, né? Conviver com a pessoa que só quer comer porcaria, né? Não tem como aquele que quer praticar esporte com aquele que é acomodado, né? Então tem que andar junto. E a ciência também diz, eu cito muito ciência, né? Que você é a medida das 5 pessoas com quem você convive, né? Gosto muito de falar isso também, porque eu também gosto de acompanhar muitos conteúdos de neurociência, de psicologia, e o ambiente influencia. O ambiente é o que mais influencia o nosso comportamento. Você é um reflexo das pessoas que você anda, dos ambientes que você frequenta. Quer dizer que você vai absorver por osmose? Não, mas com o tempo você vai começando a achar normal. Isso é normal, por exemplo, bebida. Se eu saio com pessoas que bebem, uma hora eu vou começar a achar normal. É normal, eles bebem. Aí você vai se acostumando com aquilo, aí uma hora você vai provar, e aí... Ou então a pessoa que já bebe está tentando parar e não sai daquele ambiente. Não vai conseguir, porque o ambiente influencia. Sim. É por isso que entra a questão do equilíbrio, né? Entra a questão do equilíbrio, justamente porque existem pessoas que, de algum modo, tentam te desequilibrar, né? Então você tem que, peraí, então assim, se o caminho é esse, eu preciso me reestabelecer dentro desse contexto aqui. Se não é esse o caminho que você quer, beleza, tudo bem, lhe respeito. A gente precisa trabalhar junto, em harmonia, né? Juntos pelos objetivos organizacionais. Agora sim, nesse ponto X, Y, Z, a gente precisa tratar dessa forma. Justamente para a gente poder manter esse equilíbrio, essa harmonia dentro da organização. Porque, como eu digo, dentro da organização, né, para que a gente atinja essa produtividade, a gente não trabalha sozinho. Né? Nós somos um conjunto. Né? E se você parar um pouquinho para refletir, você vai ver que das pessoas que estão ao seu redor trabalhando com você, cada uma vai ter uma aptidão específica que é necessária ao desenvolvimento da organização. Alguns serão melhor em uma tarefa X, outros serão melhores em uma tarefa Y, você é melhor em uma tarefa Z, e juntos vocês conseguem fazer aquilo que a organização e o desenvolvimento necessitam para atingir o sucesso, né? A eficiência, a eficácia e a efetividade organizacional. Por isso que tem que se manter o equilíbrio. Então, assim, não é que eu não queira conviver com você, eu preciso, né? A organização precisa da gente. Então um corpo, né? A gente precisa manter o equilíbrio, porque somos uma unidade dentro dessa organização. Eu passei por uma situação aqui em Paulistana, em um determinado estabelecimento, né? Em que eu, né, vi uma falha, daí às vezes eu tenho esse erro comigo, às vezes eu vi uma falha ali no estabelecimento, né? Só, olha, eu acho que se vocês fizessem dessa forma, eu acho que ajudaria no desenvolvimento da organização. Aí a pessoa logo revidou-se, mas não sou eu, né? Falta de alta responsabilidade. Não sou eu, é o dono. Eu disse, não, mas você é a organização, né? Você é a organização. Então, assim, acho que ela foi muito infeliz nessa fala, porque é preciso repensar nesse ponto. Então, quando eu começo a pensar em ilha, dentro da organização, eu sou uma ilha, né? Eu não influencio ninguém pode me influenciar. A organização vai estar fadada ao fracasso, né? Não tem como vivenciar dessa forma. O ser humano é um ser influenciável, né? Influenciável. O meio influencia você. As pessoas com quem você convive, querendo ou não, daqui a pouco você está com palavras que você adquiriu do convívio ali, né? Como você disse, lógico, tem que ter equilíbrio. Você não pode ser um ser antissocial, né? Você não pode, a empresa fez aquela programação extra-trabalho, né? De uma confraternização, o cara diz, não vou. E às vezes até porque se acha melhor você misturar, né? Porque até na questão da fé a pessoa pode se achar assim, não misturo com, né, tal. Então isso é totalmente desequilíbrio, né? Como você falou na sua fala aqui, a empresa é um time, né? Exatamente. Cada um tem sua posição ali, né? Dentro de campo, né? Mas para o objetivo atingir o gol, né? Atingir o gol.
se um ganha, todos ganham, né? Se um Todos perde, ganham. todos perdem, né? Que haja essa compreensão, na realidade. Ninguém pode jogar, pode até um dia fazer um gol contra, mas sem querer, né? Ou seja, acidentalmente, né? Como é no futebol, na realidade, né? E aí a gente vai corrigir isso aí. E se o time, todo time tem que se preparar, na realidade, né? Ou seja, enquanto o time está treinando, aquele jogador está nas farras. Então ele não vai somar com o time, ele não vai render, ele vai atrapalhar a equipe, na realidade, né? Então, você está ligado, você está onde você entende que o homem não é uma ilha, né? O seu sucesso termina sendo o meu sucesso, né? Todos juntos, Verdade, né? E o teu fracasso termina sendo o meu fracasso. E se você prestar atenção, a sociedade é justamente isso, né? Dessa forma. Porque a gente acorda, aí entra na fé que o padeiro levantou para fazer o pão de moça. Comprar o pão, né? Ele tem um papel ali a desenvolver dentro da sociedade, né? Então, ele trabalha com a educação, o filho do padeiro já vai lá e o padeiro tem a fé de que o administrador vai estar lá com a instituição funcionando. Então, o mundo é uma empresa e todos nós estamos realmente ligados, né? Então, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. Primeiramente consigo mesmo e com o outro, com o meio onde você está inserido, né? E sabendo que você tem um papel importante na sociedade. É importante a gente parar e se autoavaliar, né? Sobre isso que vocês falaram. Será que eu tô sendo a pessoa que tá acrescentando no time? Ou será que eu tô atrapalhando? Será que eu sou a pessoa que reclama do chefe, reclama da minha posição, reclama do meu salário e não faço nada? Será que eu sou só a pessoa reclamona que só vê problema e não acha uma solução? É importante essa autoavaliação, né? Sim, porque é nessa autoavaliação que você vai acabar fazendo as incisões necessárias para a mudança, né? Sem uma autoavaliação, não é possível mudança, né? E muitas vezes, quando um externo, né, vem me avaliar, por vezes, a depender da minha situação, eu não estou receptivo àquela avaliação. Isso pode me parecer ser invasivo, isso pode me parecer alguém que quer ser um entrão, né? Então, assim, quando essas situações acontecem, é preciso que eu me avalie, né? Tenho que fazer essa autoavaliação para que eu consiga, né, de alguma forma, mudar esse contexto que está acontecendo, esse ponto negativo dentro da minha vida profissional. Com certeza. Para quem tem a rotina corrida, que é a maioria das pessoas, infelizmente, vocês conseguiriam dar alguma dica prática de como essas pessoas poderiam fazer para justamente ter esse equilíbrio? A gente tem a rotina corrida, às vezes as pessoas já acordam em cima da hora para ir trabalhar, aí tem filha, aí tem família, tem casa, estuda. Como é que a gente consegue, na prática, esse equilíbrio? Vitória, então, na realidade, poucas pessoas conseguem, na realidade, vamos dizer assim, né? As pessoas vivem estressadas e adoecidas, justamente porque a gente não consegue gerir no tempo, né? Tá organizado ali, né? Então a gente precisa partir por a questão técnica mesmo, estudar, ler sobre isso, né? Se autoavaliar, primeiramente, né? E definir algumas coisas na sua vida como algo importante mesmo, né? Para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar, para a sua saúde, seu futuro, né? Então você definiu o que é rotina, você precisa definir qual é a minha rotina, definir também quais são minhas tarefas e definir também quais são meus projetos, né? Onde é que eu quero chegar na realidade, né? Então, e assim, para você ter toda essa energia, porque muitas vezes a vida naturalmente vai cobrar disso cada vez mais acelerada, né? Para você não ficar aquém do ambiente, tudo, né? Sem aquela pressão, uma coisa importante é você estar bem mentalmente, né? A maioria do cansaço das pessoas, né? Do cansaço, do estresse, não é físico, porque o nosso corpo, ele aguenta muito. É verdade. Né? Nosso corpo, a gente subestima o nosso físico. E você vê muitas vezes pessoas jovens, tem uns 40 anos, dizendo assim, estou cansado, sonolento, desanimado. E aí eles pensam que o cansaço é físico, porque eu dormi tarde, acordei cedo. E na verdade não é por causa disso, é por causa da mente que está cheia de uma bagagem desnecessária, de um peso desnecessário. Muitas vezes
uma culpa, um rancor, né? Uma falta de perdão, né? Uma raiva, um ódio que a pessoa alimenta, e tudo isso acumula mente, cansa, e você pensa que é físico, e não é. Por isso que é importante você estar bem espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque você está leve, né? Então você corre o dia todo, né? E se tivesse mais você faria, porque você está leve, você não está com a mente cheia de preocupação, né? Você está ocupado com coisas às vezes do passado, como falamos, e coisas já do que vai fazer amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Então você está ocupado, está ocupado com coisas futuras, né, que virá. Então a cabeça fica cheia, as preocupações, você não vê motivo de gratidão, como já colocamos aqui, isso cansa, isso é uma âncora, né, na perna da pessoa. A vida corrida é um momento, né? A gente vive o momento da vida corrida, a minha verdade é essa. Todo mundo usava o WhatsApp, todo mundo escutava seus áudios numa velocidade simples. Hoje se fala em velocidade comum, né? Daqui a pouco, né, a ferramenta que foi se aperfeiçoando, não, agora você pode ouvir numa velocidade de 1.5, não, agora você pode ouvir numa velocidade 2.0, né? E a gente está numa correria tão grande que ouvir um áudio em uma velocidade comum já se tornou algo fadonho, né? A gente não consegue mais, né? Eu já não consigo mais, né? Então, eu vejo um áudio de 1 minuto, meu Deus, isso aqui é um podcast? Alguém mandou um áudio para mim de 7 minutos. Faça uma ligação, né? Faça uma ligação que é melhor, porque você para ali para escutar, né? Então, a gente vive essa correria na vida porque realmente a gente precisa entender, né, o que é essa correria, o que é esse tempo, né? Então, a pergunta é, a rotina é corrida, como manter o equilíbrio, né, dentro dessa rotina? Então, o que é que a gente consegue trazer aqui? Olha, o que é o tempo? Né? A pergunta certa, o que é o tempo? As pessoas muitas vezes não sabem o que é o tempo. Algumas pessoas se perguntam, mas como conseguir tempo? Ninguém consegue tempo. O tempo ele é idêntico para todas as pessoas, a não ser que alguém venha a falecer, né? Mas o dia terá 24 horas para todos aqueles que estão aqui, né, nessa terra, né? Então, assim, por que algumas pessoas conseguem fazer muito e outras não conseguem fazer nada se o tempo é 24 horas para todos? Então tem algo que precisa ser aprendido, algo que a gente precisa entender e compreender dentro desse contexto. E uma técnica que é muito, muito interessante dentro dessa questão do gerenciamento no tempo, né, como o pastor trouxe aqui, é você tentar fazer ali um rascunho das suas atividades, né? Em uma informação que eu tinha obtido ainda com um coach, numa época que eu trabalhei com ele trabalhou comigo, né? Trabalhamos juntos, e a gente aprende, um aprende com o outro, né? Ele dizia assim, olha, alguém que consegue programar seus próximos 30 dias é alguém em uma alta performance de produtividade, né? Agora, como programar 30 dias de atividades a serem desenvolvidas? É algo que realmente poucas pessoas conseguem, né? Eu comecei programando 1 dia, 2 dias, né? Cheguei a programar 1 semana, né? 7 dias de atividades a serem desenvolvidas, né? Preciso fazer isso. E assim, essa prática de você tentar programar as atividades que serão desenvolvidas, ela é muito interessante porque você consegue planejar melhor o seu tempo, você consegue visualizar as atividades que precisam ser desenvolvidas, você consegue chegar ao final do dia, por exemplo, sentar para assistir um filme e não ter nenhum peso na consciência, porque você sabe que as suas atividades pretendidas estão sendo desenvolvidas a tempo, né? Você consegue evitar o sentimento do estresse, o sentimento de que você não está conseguindo atingir os seus objetivos, né? Porque esse é um ponto que gera muita ansiedade dentro de você. Não, eu preciso fazer porque eu não fiz, né? É aquilo que a gente falou no início aqui dessa conversa, o autoconhecimento. Quando eu sei o que eu preciso fazer, não é um imprevisto do dia que vai me tirar desse foco, né, dessas atividades, porque eu chego à conclusão de que se algo aconteceu, estava dentro ali do meu planejar, né? Então, tudo aquilo que você planeja, e lógico, dentro do seu planejamento tem que ter ali as suas folgas para os contratempos, que sempre vão existir, sempre existirão. E outro ponto que eu acho muito interessante também, fica como dica para essa questão da vida corrida, né, é sempre se perguntar o porquê daquela atividade pretendida não ter sido desenvolvida. Foi porque eu não quis desenvolver ou porque foi um fator externo que me fez não desenvolver, né? Porque assim, existem fatores
externos e internos, né? É a famosa análise SWOT dentro da administração, né? Existem forças, fraquezas, fatores externos, né, e internos que precisam ser conhecidos e desenvolvidos para que eu tenha alta performance em qualquer ambiente organizacional. Então, quando acontece algo, eu não consegui fechar as minhas tarefas da semana, por que eu não consegui fechar? Olha, ali foi meu carro que quebrou e eu tive que dedicar um tempo à oficina, tal, isso me tirou 2 dias aqui de atividade. Você não pode se cobrar por isso, de forma alguma. Agora, se as suas atividades programadas não foram desenvolvidas porque eu decidi fazer qualquer outra coisa, né, que não aquilo que eu planejei. Aí talvez você se cobre um pouquinho. Olha, eu acho que é melhor, né, eu repensar na minha vida, pegar outro caminho, porque a gente precisa fazer essa reorganização, né? E lógico, sempre ter em mente que o espiritual é o nosso topo ali na lista, nessa pirâmide, né? Então, Mateus 6:20 diz assim, olha, importa buscar em primeiro lugar o reino, né? A gente precisa ter o reino ali como forte e como válvula mesmo de força para a nossa caminhada dentro dessa performance. Porque um dia, pastor, tem 24 horas, se formos pensar, né? Refletindo aqui, um dia são 24 horas. Nós dedicamos ali pelo menos 8 horas de trabalho, pelo menos, às vezes a gente trabalha um pouco até mais. 1/3 desse dia já desceu, né? Nós dedicamos ali entre 7 e 8 horas de sono. 2/3 desse dia já se esgotaram. Nós temos então somente agora mais 1/3, 8 horas desse dia, para me dedicar a todas as tarefas que eu tenho para fazer no dia. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: se tem alguma tarefa no seu dia que você dedica 3 horas, que você dedica 4 horas do seu dia para ela já é de extrema a prioridade na sua vida. Porque se eu dedico 4 horas do meu dia para uma determinada tarefa, eu estou dedicando simplesmente 50% do meu tempo disponível em um dia para aquela atividade. Então não tem como me cobrar demais por muita coisa, né? Você precisa gerir melhor esse tempo, porque você só tem 8 horas para estar com sua família, para você estar cuidando da sua vida espiritual, para você cumprir os seus imprevistos, para você se preparar profissionalmente, para você resolver seus problemas pessoais. Vida social, são 8 horas apenas, né? Então, assim, precisa ter um melhor gerenciamento para poder controlar melhor essa rotina tão louca e corrida aí que a gente vive nesse mundo de hoje, né? Nossa, muito bom. Ainda bem que tá gravado para poder assistir várias vezes. Anotando, né? Depois. Muito bom. E é interessante essa questão de se programar, né? De ter agenda, né? E quando você não tem agenda, você se torna agenda de outro. Se tiver agenda dentro do programa, você se torna agenda de outro, né? Agenda de outra pessoa, né? E retomando aí, né? Essa questão da mente estar bem, né, para você ter não viver cansado, né? Tem a questão muitas vezes com a alimentação também, né? Pessoas vivem cansadas porque não estão se alimentando bem, sim. Né? Não estão comendo comida de campeão, né? É um monte de besteira que só vai adoecer, cansada, é problema de saúde, né? Então pessoas que vivem cansadas, é só uma questão mesmo alimentar, muitas vezes, né? Inclusive, pastor, tem um alimento tão simples que nos ajuda a refletir tanto: água. Né? Quanto mais água a gente consome durante o dia, principalmente durante as atividades, mais o nosso cérebro começa a oxigenar. Isso é muito importante, muito fundamental, algo tão simples que básico, por vezes, né? E parece até brincadeira, né? Mas alertam, né? Dizem que essa correria que a gente vive, a gente desaprende até a respirar. A gente não respira corretamente, né? Já tem técnica ensinando você a respirar legal, porque o seu cérebro precisa estar bem oxigenado, né? Seu organismo, né? Então a gente às vezes fala muito e conversa e tá ali, você tem uma respiração cortada, né? Uhum. E você não respira para encher todos os pulmões completamente, né? E às vezes a gente sem perceber, se você dá uma paradinha, né? Por isso também é importante você parar para se auto-perceber, né? Como pessoa, como indivíduo ali, porque a gente está diluído no conteúdo de gerar todo mundo, né? Mas se perceber e ver realmente, você vai ver que a maioria de nós não respiramos com calma, como deveria, tal, tudo. E isso atrapalha nossa produção, nossa criatividade, né? Nossa mente, na realidade, e no cansaço físico também, né? Então, calma, respire corretamente, toma água, faça a agenda, né? Se programe. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu falar de mim agora, que estamos falando aqui e ouvindo, né? Tô tendo uma aula aqui também com o mestre aqui.
E não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Parece que o mundo está montado para a gente ser relaxado nessas coisas, né? Mas isso é onde entra a questão da perseverança, do foco, Sim. né? Da persistência, da coisa consciente, né? Você ter consciência que você existe, de que você é, né? De que você está aqui e pôr no exercício. Muitas coisas na minha vida, né? Como nas próprias disciplinas espirituais, é a consciência, né? Então eu preciso, né? Então você vai se percebendo no dia e você vai pondo em prática, você vai lembrando, até virar um hábito, né? Um bom hábito, que você vai fazer já inconscientemente. Porque muitas coisas maléficas, ou assim, coisas que nos prejudicam, que não são corretas, né? Na produção, no ambiente que nós vivemos, muitas vezes aquilo já é imperceptível, né? Não é percebível por nós, é inconsciente, a gente faz, né? Vira um hábito ruim Um mesmo, hábito né? ruim, a gente não percebe. Então, a partir de uma conversa dessa, a gente para e peraí, o que você falou, se autoavaliar, né? Fazer aquela reflexão. Realmente eu estou tomando água, preciso tomar água, eu estou respirando direito, né? Tal. Eu tenho uma agenda, eu tenho minha vida programada. Se você não consegue. Eu disse para você alcançar um objetivo grande, comece com um objetivo pequeno, né? Então, programa o seu dia, né? Algumas semanas programa o seu dia. Daqui a pouco você programa uma semana. Sim. Daqui a pouco 15 dias e paulativamente você vai conseguindo se progredir. Como o pastor fala, é algo bem difícil. Não é fácil, né? Eu já tento fazer pelo menos da semana e realmente é difícil, né? Hoje pela manhã, quando eu cheguei, né, no instituto, eu já peguei meu bloquinho ali, já tinha 30 anotações. Já disse, meu Deus, mas tem tudo isso para fazer. Tava o podcast, estava lá, algumas atividades desenvolvidas, tinha que fazer isso, aquilo, né? Aí eu vou riscando. Quando é no dia seguinte, eu penso que está diminuindo, aumenta de novo, né? Você vai estar com um bloquinho lá que termina o ano. Mas o que é legal nisso, né, de você anotar, é porque fica visível o que você faz. Isso chama muita atenção, porque você termina um mês, por exemplo, você começa... Rapaz, eu fiz isso tanto, deu para resolver, então teve... Gratificante, gratificante, motivo. Né? Isso, olha, então tá certo, se a gente fizer assim, a gente consegue ter uma progressão melhor dentro da nossa vida. Isso é, assim, fundamental, porque você passa a se conhecer. E haverá dias em que você programa todas as suas atividades, você não vai conseguir fazer nenhuma delas. Por quê? Porque algo te consumiu tanto naquele dia que, às vezes, você sai... Foi o que eu fiz hoje no trabalho, né? Não consegui, né? Tanto aquele que Como você falou, né? Pode ser algo interno ou algo externo também, né? Que ele estava... foi surpresa ali naquele instante, né? O pastor falou algo sobre se perceber que realmente é interessante. Às vezes a gente confunde se tá com sede ou fome ou sono. Sim. E aí, muita vez daí que vem um distúrbio também, até de comer de forma desequilibrada. Porque às vezes você tá com sono e você pensa que você está com fome, às vezes você tá com sede, não bebeu água suficiente. Essas parece besteira, parece que não tem nada a ver com o seu desenvolvimento profissional, mas é básico, né? É básico. Às vezes se você não dormiu bem, se você não se alimentou bem, se você não bebeu água suficiente, como é que você vai conseguir resolver um monte de problema no seu trabalho? O corpo ali não está funcionando da forma que deveria. Você deveria se conhecer melhor, na verdade, né? E é interessante, todo atleta de alta performance, você vai ver que tem um livro muito bom sobre a biografia de Ayrton Senna, que é escrito por um do treinador dele, que mudou a vida dele, né? O cara que treinava ele nas corridas encontrou um jovem talentoso, mas totalmente desregrado e indisciplinado. E ele começou a colocar hora de dormir, agenda, né? Hora de dormir, hora de acordar, hora de treinar, hora de namorar, né? Então ele organizou a vida dele nesse sentido e com muita rigidez, e ele se tornou o campeão. A gente vê, o campeão sabe o que está por trás, né? É como... E isso em todos os atletas de alta performance, você vai ver que por trás tem uma preparação, né? Tem uma disciplina, né? Tem abrir mão de algo na realidade, né? Para que chegue aquilo ali. Mas muitas vezes na área profissional, né? Na área de empresa, a gente não tem essa preocupação, né? Ou a gente não busca essa preparação, né? De assim, olha, eu vou acordar bem, vou chegar bem no trabalho, né? Vou desenvolver isso com eficácia,
com você, eu assisti já alguns podcasts seu aqui, e tem um que você falou do esporte, né? E era como o esporte, né? Que era a luta, o judô, o jiu-jitsu, contribuía para a questão profissional da pessoa, né? A disciplina, né, que a gente desenvolve ali. Exatamente, né? Diz que é assim, se você for fazer um filme sobre a vida de um atleta profissional, vai se resumir a 2 minutos e vai ser tedioso, porque vai ser todos os dias a mesma coisa. Rotina. A rotina às vezes pode ser tediosa, chata, mas é como deveria ser. Mas Eu ouvi em algum lugar, eu não lembro onde foi, que eu não sei se eram os gregos, os romanos, eles tinham uma crença de que a vida deveria ser tediosa, não tediosa, mas Rotineiro. você nem pode estar feliz demais e nem muito triste. Você tem que procurar justamente o equilíbrio. E é assim que a gente tem que viver. A gente acha que não, a gente acha que todo momento tem que estar feliz, eufórico, e não é assim que funciona. Somos seres sociais, né? Deus nos criou dessa forma, a gente precisa se relacionar, a gente precisa conversar, a gente precisa se entender, né? Se compreender. E dentro desse contexto de seres almas viventes, né? Essa tríade que você trouxe aqui no início da conversa, é justamente o ponto de que eu preciso saber que eu não sou carga 100%, né? 24 horas no dia. Haverá algum momento dentro dessa trajetória que a bateria vai dar uma descarregada, né? E a gente precisa recarregar de alguma forma. A resiliência, né, que você falou, né, disso, tem que ser resiliente. Tem que ser resiliente, porque assim, eu preciso entender que não são as situações ruins do dia que vão me determinar. Eu preciso compreender que não foi um dia ruim dentro da minha preparação para alta performance que vai me determinar. Não é isso. Isso é apenas mais um momento dentro dessa minha a rotina enorme em busca de um rendimento profissional, né? O que vai me identificar, o que vai me representar é o fim dessa caminhada. Então não são pontos isolados, né? Uma técnica muito interessante dentro de um estudo de mineração de dados chama Outliers, né? Que é justamente você obter análise de anomalias dentro de grupos específicos, né? Então, existe um grupo específico aqui, todo concentrado em que são os meus dias bons ali, né? São muitos dias bons que eu tenho. Mas se eu for analisar todo esse grupo, tem um dia ruim aqui que está fora do dia bom, né? E esse dia ruim, ele não pode dizer quem sou eu, né? É o conjunto de dias bons ali, da minha vontade de chegar nessa alta performance que vai determinar o meu resultado. Então, realmente, eu não sou 100% todos os dias, né? Haverá um dia que vai dar uma escorregada ali. Com certeza. Pegando, você falou questão da rotina, né? Eu, particularmente, adoro minha rotina. É bom viajar, não é? Você ir para uma praia, tal, um hotel, é bom. Mas chega um momento que você quer sua rotina, né? Quer voltar para casa, voltar para casa, né? Então, eu adoro minha rotina, né? Então, gosto mesmo a questão de... Dois lugares que eu me soltando, eu fico... Não vejo o tempo passar. Num culto, igreja... Às vezes até sou incompreensível com os outros, que a gente começa a pregar e você quer estender mais e a gente pensa que todo mundo está gostando, nem sempre, né? Você se realiza naquilo. Então, e a academia, né? Malho, faço exercício físico, pegando peso, né? Academia, malhando, desde novinho, né? E me solto dentro da academia, o tempo para mim para. Não, eu gosto, né? E a questão da felicidade, né? Então, justamente por isso que a gente tem um conceito errado, né? De você ser feliz. E ninguém é feliz o tempo todo, né? Porque felicidade, você é feliz quando você conhece o outro lado, a tristeza, por exemplo, né? Aí você vai saber o que é felicidade. Você já foi triste, né? Foi infeliz, você vai saber o que é felicidade. Então, a felicidade é a soma de momentos agradáveis, né? De vários momentos agradáveis. Somando aquilo ali, você vai tendo, né? Por esse podcast aqui, alguém que está acompanhando e está gostando da conversa, ele vai se sentir bem, se sentir feliz. Sim. Então, e é o nosso objetivo aqui, que por algum momento a gente possa trazer o contentamento, a alegria do seu coração, né? De felicidade. Mas esse momento passa, né? Vai vir é igual o relacionamento, né? Quando são enamorados,
Então, é aquele momento de maior curtição, mas quando entra no relacionamento conjugal, vem os filhos, vem as responsabilidades e tal, tudo. Deixamos de ser felizes? Não, é outra etapa da vida, né? É outro degrau que foi galgado, e há alguns momentos de felicidade. Felicidade não é algo intenso, né? Permanente, né? Lógico que a gente, quando está nos momentos de tristeza, você não pode se acomodar naquilo, né? Acomodar naquilo, deixar aquilo aprofundar. E logo você tem que buscar sair daquele momento, né? Para que você não vicie também, né? Que, infelizmente, tem pessoas que viciam em tristeza, em sofrimento, né? Em coisa ruim. Infelizmente, né? Com certeza. Tem uma frase que uma pessoa que eu admiro muito fala, que é o JJ, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Que ele, voltando sobre a pergunta, só pra gente finalizar ela, que ele fala sobre a rotina corrida, sobre você ter muitas coisas pra fazer. Tá, mas quem te deu tantas coisas pra fazer? Quem foi que disse sim pra essas coisas? Uhum. Então, é justamente aquela coisa de se perceber, de entender. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que tá até em uma das coisas que você citou, que é todo final de semana eu paro e vejo o que eu consegui fazer e o que eu não consegui e o que eu tenho pra fazer na próxima semana. Todo final de semana eu faço isso. Eu nem sempre eu consigo planejar meu dia assim de forma perfeita e tal, rígida, mas quando eu chego no final de semana e eu vejo tanto de coisa que eu consegui fazer, dá aquela sensação de realização, e aí eu consigo me programar na próxima semana pra fazer isso novamente, pra o que eu não consegui fazer, o que eu não fiz da forma que eu gostaria, me aperfeiçoar pra fazer na próxima semana. É também aquele momento de gratidão. De, nossa, olha o que eu consegui conquistar, olha o que eu consegui fazer. Porque às vezes a gente deixa se levar para um momento ruim, como você falou. Teve um dia na semana que foi muito ruim para mim, eu vou levar aquilo pro resto da semana, pro final de semana, e aí eu vou ser aquela pessoa que vai chegar no domingo e, meu Deus, amanhã é segunda. Nossa, isso é muito triste. Você se acha incapaz por conta de um momento. Um dia. Isolado. Só que aí quando você para pra analisar, que se você tem um ato de registrar, de anotar as coisas que você faz, e você vê tudo que você conquistou, você consegue ser grato, né? E aí, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, querem conversar mais umas 2 horinhas aqui? Vocês gostariam de deixar alguma dica, alguma mensagem pro pessoal que tá assistindo? Talvez alguém que esteja passando por um momento difícil, profissional ou pessoalmente? O que eu tenho a dizer, então, dentro do conteúdo que nós falamos aqui, primeiro, né? Priorize, entenda suas prioridades. Não existe prioridades, na realidade, né? Veja o que é prioritário na sua vida, né? E a palavra de Deus dá a dica. O Elkson citou aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, demais coisas serão acrescentadas, né? Então, busque desenvolver sua vida espiritual, você vai ver que as outras coisas vão sendo ajustadas. Quando você busca o espiritual. O que é buscar o espiritual? Abra uma Bíblia, comece a ler. Despretensiosamente, você começa a ler uma Bíblia, a palavra de Deus, você vai pedindo o entendimento. De início você não vai entender, mas o entendimento vai chegando aos poucos, na persistência da leitura. Como você até falou como dica, né? No ambiente de trabalho, faça uma oração, né? Eu costumo dizer assim, olha, você aprende a orar. Por exemplo, antes de você dormir, você faz uma prece de gratidão a Deus. Você acorda, você também lembra do Criador, você faz outra oração. Antes de tomar o seu café da manhã, se você toma café pela manhã, agradeça por aquele café, por aquele pão, aquele biscoito. Antes do almoço, você agradece também, né? E à noite, oração novamente, né? Antes do jantar. Então, no dia você já fez 5 orações. Você já falou com o seu Criador 5 vezes. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Né? E também eu costumo dizer, busque um ambiente de adoração, né? Por exemplo, pessoas que são alcoólatras, ela quer beber, ela vai num bar, né? A gente vai produzir, vai para o ambiente de trabalho. Então, se você quer desenvolver sua espiritualidade, vai numa igreja, né? Uma igreja, dependendo de placa, vai numa igreja mais próxima da sua casa, né? Ouça a palavra, participe, aprenda um louvor, né? Então isso vai te fortalecer, isso vai lhe transformar numa pessoa melhor, mais produtiva, vai organizar melhor suas ideias, vai melhorar seu ânimo, sua força, né? E outra coisa, não se subestime. Tem muitos jovens aí se subestimando.
cansado. Eu gosto de dizer para os jovens, muitas vezes, enquanto um jovem que já tem até curso superior, terminou o ensino médio ainda, e está desanimado, assim, rapaz, se você tem 30 e poucos anos, se você fosse começar do zero, ainda daria tempo, né? Ainda daria tempo. Você começasse do zero agora, lá do primeiro ano do ensino fundamental, ainda daria tempo, né? Então não se subestime, você tem força, você tem um cérebro incrível, né? Capaz de criar, de resolver problemas. Então não subestime a si próprio e também para a empresa, né? O empresário não subestime, ou um funcionário não subestime o poder de uma equipe, né? O poder de um grupo. Biblicamente, né, o povo, depois do dilúvio de Noé, eles construíram a terra, a Torre de Babel. E Deus mesmo olhou lá dos céus e disse, olha, o povo é um só. Tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer, né? E Deus intervém porque era uma desobediência a Deus. Mas quando há um time, a formação de um time, pessoas unidas num propósito, né, para alcançar um objetivo, eles tocam os céus, né? Capaz de tocar os céus. Não há limite para uma equipe organizada, bem gerida, né? Então é isso. Que você não se subestime, não subestime a sua empresa, as pessoas com quem você convive, né? E, acima de tudo, busque o reino de Deus, organize sua vida com uma tríade que você falou, né? A questão mental, espiritual e física. Então é isso, né? E produza, nós somos chamados a produzir. O Brasil precisa de pessoas que produzam, né? E você tem potencial, tem muito a oferecer para sua família, para sua cidade, para sua região, para as pessoas que lhe amam. É isso, né? A gente, quando criança, né? Adolescente ali, às vezes a gente sempre se deparou com uma pergunta certa. O que você quer ser quando você crescer, né? Isso sempre foi muito constante, algumas perguntas. Mas hoje eu gostaria de fazer uma pergunta diferente, né? O que eu quero ser nos próximos 10 anos? Hoje nós já somos crescidos, né? Muitos que estão nos assistindo já são crescidos, já são homens, mulheres formadas, né? O que se quer tornar pelos próximos 10 anos? Isso é uma pergunta muito importante, né? O provérbio chinês sempre diz que existem objetivos de curto, médio e longo prazo. Objetivos de curto prazo são objetivos de 1 ano. Objetivos de longo prazo são objetivos de 5, 6, 10 anos. A chance de insucesso de objetivos curtos é altíssima. Porém, a chance de sucesso de objetivos de longo prazo são altíssimos. Há muita chance de sucesso. E o que são objetivos? Objetivos são metas. São construídos por metas. E metas são construídos por tarefas. Então, o que eu quero ser pelos próximos 10 anos? É uma dica interessante nessa nossa conversa. Porque aquilo que eu quero ser, eu preciso transformar em um objetivo. E esse objetivo eu preciso particioná-lo em metas. E essas metas precisam ser particionadas em tarefas. E essas metas não podem ser metas quaisquer. Né? Não podem ser metas quaisquer. Metas, elas precisam ser, né, o que a gente chama na administração de SMART. Elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser específicas, elas precisam ser atingíveis, precisam ser temporais e precisam ser realizáveis. Se eu fixo uma meta para mim e não tem tempo de cumprir, isso vai gerar um sentimento de desmotivação. Se eu fixo uma meta para mim e eu não consigo atingir aquela meta, então com certeza naquele dia eu vou achar que eu sou incapaz, porque você precisa desse autoconhecimento. Poxa, eu estou fixando aqui que eu vou fazer uma determinada atividade em uma determinada intensidade, mas eu terminei o dia e vi que aquela intensidade não foi, né, atingida. Ora, então eu preciso rever as minhas metas, né? Então, metas, uma vez, né, cumpridas, lógico, por meio das tarefas, né? Várias tarefas juntas se tornam metas e várias metas juntas se tornam objetivo alcançado. Então fica essa pergunta e essa dica, né? Faça essa autorreflexão. O que você quer ser nos próximos 10 anos? Crie esse objetivo, particione ele em tarefas, né? Em metas, depois em tarefas. Muito bom.
Inclusive, isso que você falou sobre metas smarts, nós falamos no episódio anterior. Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, volte um episódio para saber mais sobre isso, que foi o episódio que a gente fez com o Maxwell. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui. Espero que esse conteúdo tenha acrescentado muito na sua vida, na sua fé, no seu motivacional, em tudo. Muito obrigado, Elkson, por ter disponibilizado seu tempo. Muito obrigado, pastor, por terem vindo aqui, por terem dado realmente essa aula pra gente. Eu aprendi demais. Eu tenho certeza que quem está assistindo também vai absorver muitas coisas boas. Obrigado, Matheus, que está ali nos bastidores operando as câmeras. E nos encontramos no próximo episódio. Não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no YouTube, Pergunta Certa, e ativar o sininho para que vocês não percam os próximos episódios. Muito obrigada e até o próximo.